Graças a Deus, amados, nessa noite nós vamos, peço para o Senhor abrir suas Bíblias na casa do apóstolo Paulo a Romanos, o capítulo número 10 e o versículo 8 a seguir. Glorificado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Porém, quem diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo Senhor, que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Soberano e amado Deus, Pai querido e santo, nesse instante que li a tua palavra, eu não peço que a santifique, porque eu sei que ela é purificada, aleluia, mas eu preciso da tua graça e da tua unção, Senhor, para que eu possa falar desta palavra como me convém falar, que eu não falo de mim, porque eu nada tenho a oferecer, mas sim o poder está na tua palavra, meu Deus e Pai. Glorificado seja o teu nome. Eu peço unção e inspiração do teu Santo Espírito, ó Deus. Dá-me capacidade agora, usa-me como instrumento em tuas mãos, para que essa mensagem, esse vídeo, aonde passar, possa ser útil a qualquer que assistir, que ouvir, porque, Senhor, aqui estão as verdades eternas. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. E eu peço, meu Deus, que me abençoe a partir desse momento, que o teu Espírito, o teu poder, a tua glória me ajude e me abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Amém. Eu venho sentir a vontade de pregar, de falar desse assunto. É um texto conhecido, mas eu venho sentindo o desejo de falar sobre ele. Aleluia. E eu dei um tema a esse texto que diz: crê
e obedecer somente. Amém, gente? Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Porque nós sabemos que há um método hoje, uma metodologia, que você conversa com uma pessoa, você conhece o Evangelho, você tem uma congregação que você participa, eu estou indo, né? Eu vou. A própria expressão já denota que não há compromisso com esse feito. E eu quero, através desses versículos e suas correlações, tentar explicar às pessoas que não é bem assim, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Você não precisa simplesmente ir numa igreja, mas você precisa ter compromisso com você mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque diz que hoje existe 3 tipos de pessoa que participam nas igrejas. Tem o visitante, é aquele que é convidado por alguém, participa de um culto e não retorna mais. Tem um frequentador assíduo, este que vai, participa até das festividades, dos comes e bebes, mas quando se fala em compromisso, ele sai fora. E tem o discípulo. Jesus nos chamou para ser o discípulo, o participante que tem compromisso. E aqui a palavra diz, porém, que diz? Interrogação. É uma pergunta. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Quer dizer, todo ser humano, toda criatura de Deus, porque nós sabemos que nem todos são filhos, né? Muita gente, todo mundo diz aí, eu também sou filho de Deus. Não. Depois do advento do Messias, do Cristo, há um método para se tornar um filho de Deus. Somos todos criaturas, mas para se tornar um filho, tem um meio de se chegar a isso. Glorificado seja o nome do Senhor. E essa missão, aqui Moisés fez lá no deserto, quando estava já recapitulando os feitos, as grandezas que o Senhor tinha feito durante os 40 anos que conduzia aquele povo. E Moisés reuniu esse povo e começou a mostrar essa passagem, aleluia, está em Deuteronômio 30 e 14, quando ele diz para o povo de Israel, a palavra está perto de ti, ou seja, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, né? Todo homem, de um modo geral, sabe que é carente de Deus, que precisa, aleluia, se chegar ao Criador, porque muitas vezes o indivíduo é arrogante, é implicante,
progressivo, mas quando ele se vê em dificuldade, a primeira coisa que ele faz: oh meu Deus, me protege, me guarda. Então todos dependemos de Deus e precisamos deles, queiramos ou não. Glorificado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, fazendo uso dessas palavras, ele diz, aleluia, no versículo 9, ele diz: se com a tua boca confessares. Isso aqui é grande, gente. Se com a tua boca se confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Glorificado seja o nome do Senhor. Você veja que aqui afasta toda a hipótese, né, do escudo que está aí pela Babilônia, com um objeto de madeiras, com um elemento fazendo oração escrita no papel, oração não sei de quem, não sei que mais, né? Leva essa oração para cá, tem lugar até que é vendido, né? Se você vai nessas festas católicas por aí, é vendido santinho, orações. Olha, a oração, ela deve ser no momento do teu coração, da tua necessidade. Você tem o livre-arbítrio de falar com Deus. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, por nós e pela humanidade, ele ressuscitou. Está escrito lá em Hebreus 10 e 20, né? Diz que Jesus foi como, ele veio estar como um véu, né? E com isso ele nos deu o acesso de nós falarmos direto com Deus. Até o momento, antes disso não era possível, mas hoje não. Você pode estar no trânsito, você pode estar trabalhando, onde você estiver, você pode ligar seu coração com Deus e suscitar um pedido, uma oração com Ele, diretamente com o trono da graça. Glorificado seja o nome de Jesus. É por isso que ele diz aqui: se com a tua boca confessares, então você não precisa de objeto de madeira pendurado em lugar nenhum. Você não precisa de correntinha, missa, um pedaço de sebo, um cordãozinho no meio para buscar bênção. Não. Você pede diretamente ao dono da graça, ao dono do mundo, ao dono da tua vida. Você tem esse direito. Ele nos deu essa procuração. É por isso que o apóstolo diz: com a tua boca. Não é com a boca de alguém, não é com a boca de um santo de barro pintado de vermelho, até porque ele nem fala, não anda, não ouve. E a Bíblia diz que torne semelhante a ele todos aqueles que o adoram, porque ele não faz nada por ninguém. Alguém pode dizer: mas você está aqui para falar de imagem. É obrigado às vezes para explicar.
certas situações, porque o texto diz: se com a tua boca confessares, não é com a boca de ninguém, é com a tua boca. Eu gostaria de chamar a atenção disso, essas pessoas que vai ouvir essa mensagem, principalmente daqueles que têm o hábito de ir. Não, eu estou indo. Não existe significado nenhum. Eu estou indo, um negócio sem compromisso, eu não sei, sabe? Conotação aí é totalmente fora de lógica. Glorificado seja o nome do Senhor. E o apóstolo continua e diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Aí sim, aí eu escrevo embaixo, aí eu apoio, eu tenho certeza, se você fizer isso, pelo compromisso de Deus, Jesus, com a humanidade, sendo Ele o Salvador de todos os homens que se chegar a Ele, se você fizer isso, você realmente estará salvo. É a mesma coisa que aconteceu com o ladrão lá na cruz. Quando ele estava ao lado dele, ele disse: outros zombados diziam: tu não és o Cristo, desce da cruz, salva a ti e a nós. Mas o segundo ladrão disse: olha, tu nem pelo menos temes a Deus, porque nós estamos aqui porque merecemos esses atos, mas esse aí nenhum mal fez. Aí Senhor voltou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: ele não deixou para amanhã, ele não marcou data, ele não disse que ia pedir autorização a A e a B. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso do meu Pai. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, se o indivíduo fizer isso, confessar com a sua boca o Cristo, eu não tenho dúvida, eu fico sossegado, eu tenho certeza que ele vai ser um salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus, porque não existe salvação em nenhum outro nome. As pessoas precisam parar desse besterol que por aí, né? Se levanta um indivíduo X, Y, B, oferecendo salvação. Não existe salvação nessas coisas que estão por aí. O apóstolo São Pedro, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo número 12, diz, né, logo após a Pentecostes, a discussão, ele disse: nenhum outro nome há salvação, e nenhum outro em cima no céu, embaixo na terra e debaixo da terra. Só há um nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Esse nome é o de Jesus. Não é o nome de Maria. Maria foi uma serva, eu e você e qualquer outro. Não é o nome de Paulo, de Pedro, de João, de São não sei quem lá. Somente Jesus Cristo é o Salvador. Somente Ele salva. Glória a Deus.
Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 10 ele diz: porque com o coração se crê para a justiça. Se crê em Jesus, então você é justificado. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão, se confessa a respeito da salvação. Então, se você realmente tomar essa atitude e fizer isso aí, você realmente será um salvo. Você não precisa se preocupar. Glorificado seja o nome de Jesus. Que tem no versículo 11: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Quantas passagens nós temos aí na Bíblia Sagrada que fala a respeito do crer? Se nós fôssemos enumerar aqui, passaria a noite toda. É por isso que eu tenho um tema aqui: crer e obedecer somente. Aí me faz lembrar aqui em São Marcos, capítulo 5, versículo 36. Aquela passagem da filha de Jairo, todos conhecem. Ele estava ali conversando com o chefe da sinagoga, que abordou ele querendo que Jesus fosse até a casa dele, porque a filha dele estava enferma. Quando ele estava nesse diálogo, chegou o seu chefe e disse: olha, não incomoda mais o mestre, tua filha acabou de morrer. Aí Jesus Cristo, ouvindo isso, disse: olha, disse para Jairo, não tema, crê somente. Amém, gente? Não tema, crê somente. Você não precisa se desesperar. Não dê ouvido para o teu servo estão falando. Se dirigiu para a casa de Jairo, e quando chegou lá, todos olhamos para ele, mandou tirar o povo que estava lá dentro da sala. Obviamente ali estava a incredulidade, e disse: não, a tua filha vive. Aí riu dele. Aí ele olhou para a menina e disse: Talita, a ti te digo, levanta-te. Ele usou uma palavra aramaica, Talita quer dizer menina. Menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina já tinha 12 anos. Levantou, viva. E Jesus disse: para dar alguma coisa lá para comer. Então, crê somente. Crer e obedecer. Tem mais isso também, né, gente? É crer e obedecer. Não é simplesmente dizer não creio. Você tem que ter consciência. Para você crer no Deus Todo-Poderoso, no Cristo Redentor, você tem que crer que Ele é poderoso para cumprir tudo o que prometeu para nós. O apóstolo São João, em sua primeira carta, ele diz que o que olho não viu, ouvido não viu, isso é o que Deus tem preparado para nós. Glorificado seja o nome de Jesus. Santo é o nosso Deus. E nós temos versículo aqui que explica essas coisas. Claro que não vai dar tempo eu ler, não vou querer estender tanto mais,
Glorificado seja o nome de Jesus. Só anotei aqui, nem vou ler. O Evangelho de São João, no capítulo 11, o versículo 25 e 26. Quando Jesus Cristo encontrou com as irmãs de Lázaro, tudo chorando, caiu aos seus pés, ele não tinha chegado ainda na casa deles. Marta correu na frente e disse: olha, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ali ele disse: Marta, eu não te disse que se crer verás a glória de Deus. Teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E ele disse: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creio isso. Interessante, amados, se você ler o texto e prestar atenção, as duas irmãs diz a mesma coisa para Jesus. Posteriormente chegou Maria e falou a mesma palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. E daí por diante nós temos, aleluia, várias passagens aqui, ainda no capítulo 3 de São João, aleluia, esse aqui eu vou ler, Santo 3, e 15 e 16. São João, aleluia. Santo é o Senhor, glória a Deus, glorificado seja o nome de Jesus. No capítulo, no versículo 15 diz assim, São João 3: para que todo que nele crê tenha vida eterna. Todos, não só. Aí no 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glorificado seja o nome de Jesus. E se nós for ler, tantas passagens, Jesus fala, exortando a crença, crer. Aleluia. Porque tem pessoas que não estão nem aí para nada, não ligam que Deus faz, que Deus fala, o que acontece no mundo. Ele para na frente de um bar, tem um carro tocando uma música do mundo qualquer, para ele está bom. Não sabe que nós temos compromisso com Deus, porque de toda palavra torpe que sai da boca do homem, ele há de dar conta naquele dia. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aí, como eu disse, nós temos N passagens. Ele no Evangelho de São João, no capítulo 7, versículo 38. Aleluia. Olhei aqui. 7:38. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Santo é o nosso Deus. Jesus
chegou na festa dos pães, começou a pregar. E todos admirou, que ele tinha dito que não ia para aquela festa. Aí ele começou a discursar e no versículo 38 ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Não é como quem crê em mim, como o mundo diz, como o padre ensina. Há um pedaço de pau aqui e faz aquela voz de bonzinho, né? Aquela voz de passivo. Para você crer, não é assim. É como diz a Escritura. E esse rio de água viva que ele fala aqui é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Porque nós sabemos que, aleluia, que Deus, a partir do momento que o indivíduo se converte ao Senhor, ele passa a ser morada de Deus. O Deus vivo, Deus habita no seu coração. Aleluia. Aí ele diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Aleluia. Tem outra referência aqui também, em 1 João 5, 4 e 5, que fala a mesma coisa do crer, né? É claro que o crer ele vem seguido do obedecer, né? O apóstolo Tiago ele diz: tu crê que há um só Deus? Ele faz uma pergunta: faz bem. Os demônios também creem, que estremece, né? Aqui está o objeto direto, como diz na língua portuguesa, né? Tomei fora do assunto já há muito tempo, estudei isso. Objeto direto é quando a pergunta, o assunto exprime uma continuação. Tu crê que há um só Deus? Faz bem. Os demônios também creem e estremecem. Só que eles não obedecem. É por isso que eu disse que não tem crer e obedecer somente. Você não precisa fazer sacrifício todo. Não precisa subir escadaria de joelho, né? E interessante que um dia, às vezes, eu não quero falar, mas é obrigado a gente falar para explicar às pessoas a vulgaridade que anda por aí enganando as pessoas. Aleluia. Eu vi um padreco aí explicando a respeito da Aparecida, e eu fiquei ali parado, boquiaberto, com o cinismo do homem. Cara jovem, assim, seus 30 e poucos anos, disse: Aparecida, primeiro acharam a cabeça dela um afluente, né? Que tem acesso do mar para lá do Rio de Janeiro, por ali, Minas Gerais, Rio. Primeiro acharam a cabeça dela, depois acharam o corpo e juntaram essas duas coisas pretas, né? E tornaram na padroeira do país. Já notou? Se nós dependêssemos disso para abençoar o Brasil, né? Então, gente, é contra essas coisas que nós temos muitas vezes que falar de alguém, né? Não tem como um santo desse, a maior evidência, como o Atlântico banha o Brasil, é o mesmo que banha a África. Lá eles têm um hábito, quando eles fazem aquele ritual deles,
Eles chegam a uma hora que eles pegam aquele ídolo e descartam aquele ídolo. A maior probabilidade é que essa Aparecida que nunca apareceu, né? Essa Nossa Senhora Aparecida que nunca apareceu, seja um ídolo descartado lá na África. Como o oceano traz, chegou sem cabeça, a cabeça não aguentou, o pescoço doeu, né? E separou e os pescadores acharam. Levaram para casa, anunciaram, e hoje tem um templo, e o povo morre, gasta dinheiro para ir adorar, pedir bênção a essa coisa. Quando quem pode abençoar é Jesus. Deus sim, Ele pode abater, Ele pode erguer, Ele tem o controle de nossa vida. Desde o ventre da mãe, desde o embrião, ou seja, pequeno, antes de ter formatura nenhuma. E como ele disse, talvez, eu te vi, como no Salmo 137, foi o que Davi disse. Tu me viste no meu corpo, ainda uniforme, ou seja, ele não tinha fórmula ainda, mas aquele líquido que ia formar o rei Davi, o seu filho. Ele disse: tu me entristeceste no seio da minha mãe, e sei que por um gesto terrível e maravilhoso eu fui formado. Glorificado seja o nome de Jesus. E esse aí, sim, esse é o domínio de nossa vida. Esse nos conhece desde o ventre da mãe, e não uma coisa que apareceu aí numa fluente de uma maré, melhor dizendo, que tem acesso ao mar, uma coisa quebrada, que emendaram e produziu em centenas para enganar as pessoas. Interessante, e quando fazia programa na rádio lá em Francisco Morato, um sábado, meu programa era no sábado, eu resolvi explicar essa situação. E um casal, uma família católica, apostólica, romana, como ele diz, se converteu ao cristianismo. Por quê? Porque eles viram que tudo que eles ensinam é errado, para fazer você crer numa coisa que não funciona, né? Um negócio inanimado. Você pega aquela coisa que está lá, mas ele não sai do lugar, né? Ele é inanimado. Se você derrubar, ele quebra, né? Não tem boca, não fala. O profeta Jeremias definiu o ídolo como espantalho no pipinal. Se você já viu muitos lugares por aí que a turma, dependendo da plantação, eles procuram botar panos, outro bota até espantalho mesmo, para que os passarinhos, as coisas tenham medo e não venham danificar aquela plantação. É assim que Jeremias define os ídolos, no capítulo 10 do seu livro. Então, amados, que as pessoas tenham mais consciência, parem e reflitam, né? Para deixar de ser enganado. Esse negócio de eu vou pedir para você, eu vou pedir para São não sei quem, São Jerônimo, para ele pedir para Deus me abençoar. Poxa, você tem que pedir para o São Jerônimo, por que não peça o bem? Se o véu do tempo se rasgou, aleluia.
Se Jesus é o novo e vivo caminho, como está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 20, a saber, pelo véu, Ele nos deu acesso ao Pai. Para você dar o seu joelho, o segredo é o joelho, telefone. Pai, eu preciso de Ti. Olha teu filho aqui. Quando eu oro assim, falo para o Senhor. Aleluia. Eu sei que está aí no santuário, no Santo do Santo. Aleluia. Diante desse rio de fogo que passa debaixo do teu trono. A Bíblia diz que passa um rio de fogo debaixo do trono de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Então você pede diretamente a Ele, no trono da graça, no Santo do Santo, onde estão os 24 anciões, os seres viventes, e Ele sentado, de lá vendo tudo. Não se passa nada que Ele não saiba, que não veja. Aí sim nós devemos entender. Eu não queria falar de santo de ninguém, mas para explicar certas coisas na palavra você tem que falar, porque senão as pessoas que estão em dúvida nunca vai saber que existe pregador por aí que enrola demais, não vai direto ao ponto, não fala a verdade bíblica. O Salmo 115 diz que é maldito quem faz, maldito quem adora, até o telhado que cobre é amaldiçoado. E por que eu vou adorar uma coisa dessa? Se eu nem posso crer, confessar, eu te amo, eu sei que Tu é Deus, eu sei que não existe outro, Tu és singular, só Tu és Senhor. Pronto, acabou a hipótese. Afasta a hipótese de aparecer A e B se apresentando como o salvador da pátria, quando na verdade nem do lugar ele sai. Gente, que Deus abençoe e que todos que assistirem esse vídeo possam ler não só essas citações que eu fiz aqui, mas a Bíblia está cheia de citações, nos ensinando, demonstrando, incentivando a buscar o Deus vivo, deixar essas invenções, porque o apóstolo João disse: olha, se alguém, na segunda carta, que diz isso, se alguém vem ter contigo na tua casa e não traz essa palavra, não receba. Não receba esse alguém. Por isso que eu digo a vocês, é a Bíblia. Glorificado seja o nome do Senhor e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.